Olá, muito bem-vinda ao canal Kleber Schwartz. Deixa eu começar com uma pergunta. Você sabia que a série Cobra Kai pode te ensinar muito, mas muito, sobre a função paterna positiva ou negativa na sua vida? Pois é, a gente olha para uma série daquela que parece simples, que parece besta, mas ela tem muito a acrescentar. Então, a ideia hoje é fazer esse vídeo explorando os aspectos que você pode deduzir a partir do seriado Cobra Kai e dos filmes Karate Kid. Antes de começar, antes de continuar nessa história, eu vou me apresentar aqui. Então, eu me chamo Kleber Schwartz. Eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Além disso daí, eu tenho cursos na área de psicossomática, sistêmica e prevenção ao suicídio. Vamos deixar uma coisa clara aqui antes de qualquer coisa. Aqui tem spoiler. Então, se você é aquele tipo de pessoa que não curte spoiler, não gosta, não tá afim, deixa eu te dar uma dica. Dá a pausa aqui, vai assistir a série Cobra Kai, vai assistir os filmes, depois você volta. Agora, se você não tá nem aí e você quer entender um pouquinho mais de como que, dentro da série, eu posso entender melhor as dinâmicas do paterno, então vem comigo que nós vamos continuar. É importante a gente começar com um ponto muito importante, um questionamento que várias pessoas me fizeram. Por que essa série faz tanto sucesso, Kleber? Bom, a gente tem que ter em mente o seguinte. Existem filmes, novelas, peças, existem temas que são universais ao ser humano. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Por isso que tem filmes, por exemplo, que fazem sucesso como Mulher Maravilha, Aquaman, Star Wars. São filmes que fazem o quê? Eles tocam em temas universais. Universais, guarde essa palavra. São temas que no universo junguiano são chamados de arquetípicos. São aqueles temas que são comuns à humanidade, comuns independente de credo, raça, cor, época. São temas que tocam a todos nós, porque fazem parte da história da humanidade como um todo. E na série Cobra Kai, a gente tem vários e vários temas e vários assuntos ricos em conteúdos arquetípicos, por assim dizer. Então eles ressoam nas pessoas e com isso as pessoas se identificam dentro das suas realidades. E não é à toa então que a série Cobra Kai faz tanto sucesso. Se a gente olhar principalmente para o Johnny, Daniel LaRusso, o Miguel Dias e o Robbie, você vai ver que também existe um tema comum a todos eles, que é a famosa jornada do herói. E a jornada do herói é outro tema arquetípico que é comum a várias e várias séries e vários livros. E ele conta uma história que tem um eco, uma identificação dentro de toda a humanidade. Então, você começa a prestar atenção nos temas recorrentes que existem nesses grandes episódios, seriados e filmes, e você vai começar a identificar um certo padrão dentro deles. Mas eu não estou aqui para falar de jornada do herói. Nós estamos aqui para falar da função do paterno. Então, se você quiser que eu fale alguma coisa sobre a jornada do herói, você põe aí nos comentários aí que de repente eu penso num vídeo específico para falar sobre essa jornada. Continuando então sobre a série Cobra Kai e sobre a função do paterno. Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo. Por que essa importância toda na função paterna? O que isso tem a ver, Kleber? É porque essa função ela vai nos afetar de forma positiva ou negativa em nossa vida. E esses impactos dessa dinâmica do paterno, a gente vai levar para a vida, em todas as dimensões. Nós vamos levar para os nossos relacionamentos, vamos levar para casal, para família, vamos levar para a nossa relação com o dinheiro e a nossa relação com a profissão. Tudo isso daí tem um impacto direto na forma como o paterno ele é organizado na sua vida. E a série, então, ela toca nesse ponto de forma maravilhosa, tá? Eu vou me concentrar agora em pontos que tratam mais especificamente do Johnny, do Daniel, do Miguel e do Robbie. Tem muitas outras coisas que eu podia estar falando aqui, mas eu vou me concentrar mais nisso daqui. Então vamos falar um pouco da série. Bom, de cara na primeira temporada, a gente já tem o Johnny que aparece ali todo lascado. Ele é um cara que só apanhou da vida. O Johnny é aquela pessoa que se deu mal. Ele tá ruim, ele tá só, tá com um emprego péssimo, que logo no início da série ele vai perder.
ele está sem dinheiro. E para piorar, logo no iniciozinho da primeira temporada, no primeiro episódio, já aparece o Daniel, rico, famoso e bem-sucedido. E aí o Johnny fica muito incomodado. Por quê? Aqui tem um aspecto muito importante que a gente tem que ter em mente. A gente tem que entender que o Daniel é uma projeção dos aspectos sombrios do Johnny. O que isso quer dizer, Kleber? Vamos entender um pouquinho, fazer um parênteses rapidinho aqui, para eu explicar para você a questão do conceito de máscara, sombra e self. Todos nós temos uma estrutura psíquica que é composta basicamente, tem outras coisas, basicamente dessas 3 camadas. A máscara é aquilo que eu mostro para o mundo. A gente possui várias máscaras, máscara do pai, do filho, do profissional, e a gente possui aqueles conteúdos que nós apresentamos para o mundo, mas não são bem recebidos. E aí com isso a gente reprime esses conteúdos para um lugar nosso no inconsciente que a gente chama de sombra. É aquele nosso lixo emocional, aquele nosso lixo que a gente não deixa aparecer sob o risco do julgamento, da repressão, da repreensão, do negativo. A gente reprime isso daí, tá bom? Atrás dessas 2 camadas existe aquilo que a gente vai chamar de self. O self é seu eu verdadeiro e completo. Ele é muito mais que esse pequeno fagulha de consciência que você tem. Ele é a sua totalidade psíquica. Pois é, como o Johnny não se realizou na vida, ele fica com aquela coisa reprimida lá dentro. E quando ele vê o Daniel despontando como um cara de sucesso, isso toca nele. Tá bom? Por quê? Porque o Daniel, ele vai ter atingindo os pilares de prosperidade e sexualidade de forma saudável, fazendo ele caminhar na vida. E aqui a gente tem que entender uma coisa muito importante, que a nossa vida ela é baseada em 2 grandes pilares, o pilar da sexualidade e o pilar da prosperidade. E sexualidade não quer dizer só sexo, quer dizer vida, tesão de vida, gana de viver. Claro que tem sexo também, mas não é só isso. E do outro lado, nós temos a prosperidade. A prosperidade não é só dinheiro, mas também é dinheiro. É a capacidade de construir coisas, de prosseguir na vida, fazendo e realizando coisas. Você com uma sexualidade saudável, te faz caminhar em rumo da prosperidade. Com a prosperidade você caminha com tesão de vida e tudo mais. Uma coisa faz a outra acontecer e com isso você caminha no jogo da vida. Vocês estão entendendo isso aí? Então o que acontece? O Daniel, ele vai resvalar nessa parte do Johnny e ele vai ficar incomodadíssimo com isso. E tem mais um aspecto que a gente tem que levar em conta nesse assunto, que é o quê? É que o Johnny, se você lembrar, essa série se passa 30 anos após os episódios da luta do Karate Kid. Então, o Johnny vai estar ali mais ou menos com uns 40 e poucos anos de idade. Ele está na crise da meia-idade. É aquele momento em que a gente olha para a vida, as pessoas, e fazem um balanço. E começam a se questionar entre o que eu vivi e aquilo que eu realizei. E você junta esses dois e faz um balanço de vida para entender os passos que você caminhou, as tropeçadas que você deu e as coisas que você construiu. E nesse momento, é um momento para muita gente de muita angústia, de muito sofrimento. E o Daniel ele vai se enquadrar nisso porque ele vai entrar naquilo que eu chamo do funil da morte. O funil da morte, ele acontece quando você para de caminhar em direção do fluxo da vida, para e olha para trás. E fica preso no passado. E ao olhar para trás, você para de olhar para frente e você para de caminhar na vida. Então o funil da morte, ele te prende num redemoinho de pensamentos, sentimentos e emoções que te prendem em dores, traumas e problemas que acontecem lá atrás. E por que ele está preso no funil da morte? A gente tem que lembrar que o Johnny, ele não deu uma direção para a sua vida, tá bom? Ele não deu uma direção na sua vida, por quê? Porque ele não teve um referencial masculino saudável que o guiasse pela jornada da vida. Como assim, Kleber? Me explica um pouco mais sobre o que isso quer dizer. Bom, a gente tem que entender aqui então qual é a ideia da função paterna. E a gente tem que entender o que é o impacto da função paterna no seu aspecto positivo e no seu aspecto negativo. Uma função paterna, quando ela é saudável, ela traz você para um senso de orientação e organização. Você começa a se lançar para a vida, porque
O paterno, ele organiza a sua vida e te dá a oportunidade, a possibilidade de caminhar para a aventura e, com isso, você consegue se lançar em busca do dinheiro, em busca da vida, em busca de constituir uma família, em busca de conhecer o novo. Ele é um contraponto com a função materna, porque a função materna é uma função de segurança, que é a questão de segurar. Lembre-se que a mãe segura o bebê e a criança no seu colo e cria uma redoma de proteção em torno dela. Então o que acontece? Vem o pai, quebra essa redoma de segurança, puxa a criança e leva para o mundo. Não é função materna levar para o mundo, é função paterna. A função materna está preocupada com a segurança. E aqui já vem um ponto que é muito importante antes que vocês comecem a colocar comentários aí. Eu não estou dizendo que função materna é só mãe e que função paterna é só pai. Nós temos que lembrar que nós vivemos no mundo dual. E como nós vivemos no mundo dual, nós temos as duas energias dentro de nós. Eu, Kleber, tenho masculino e feminino dentro de mim, assim como você que está me vendo tem. E a nossa relação com esse masculino e feminino vai determinar a nossa qualidade de vida em como a gente vai se relacionar com o outro. Tá bom? Então, quando eu digo que a função paterna e materna, um homem tem a função materna e paterna, a mulher tem a função materna e paterna. Só que para fins didáticos aqui, para a gente não entrar muito nessa seara, eu vou fazer um pensamento mais simplista. Quando eu falar de função paterna, eu vou estar colocando o homem. Quando eu falar de função materna, eu vou estar colocando como mulher. Mas, por favor, não cheguem e comecem a dizer o Kleber disse isso, o Kleber disse aquilo. Aqui é uma questão meramente didática, senão toda hora eu tenho que parar para falar para vocês. O homem tem os dois, a mulher tem os dois, tá bom? Então, fechando isso, vamos entender agora a questão do paterno quando ele não é uma função organizadora na nossa vida. Quando é um paterno ausente ou fraco, nós temos a falta de aventura para a vida, porque você só tem o materno, é só segurança. Você tem mais dificuldade de caminhar, mais dificuldade de se lançar para os desafios, exatamente porque você começa a ter medo de tudo e você não tem o ímpeto, a coragem, a necessidade de conhecer o novo, tá bom? Então, você fica tão preso na segurança que você para de caminhar para a vida. E quando você tem um materno em demasia, e aí com isso você tem um paterno fraco, a sua perna da sexualidade e da prosperidade começam a ficar comprometidas. Porque você, como não está caminhando para a vida, você não está caminhando muito bem em nenhuma das duas. Vamos tentar entender como é que essa dinâmica que eu expliquei para vocês, ela acontece no Johnny, tá bom? Vamos estudar um pouquinho a história do Johnny. Para começar, vamos falar do pai biológico dele. A série mostra que o Johnny sequer teve contato com o pai biológico dele, entendeu? Então, de cara, a gente já tem uma situação. O Johnny não conheceu o pai, não teve essa primeira oportunidade, são várias oportunidades que ele vai ter na vida, de ser acolhido por um paterno orientador. A mãe podia ter feito essa função paterna? Podia ter feito a função paterna e ter dado direção para ele. Só que o que acontece, gente? A mãe do Johnny é uma mãe doente. Ela não tem uma função paterna desenvolvida porque ela sequer tem uma função materna desenvolvida. Tá bom? Ela está presa num funil da morte. Também. Por quê? Porque ela vive na energia pueril e de sedução. Ela não se compromete com a vida. Homem para ela tem que ser explorado e sugado. E aí dá esse duplo sentido mesmo, né? Mas enfim, é isso. Então, o Johnny vai desenvolver um referencial torto dentro de si do que é um feminino. E com isso ele não vai conseguir fazer um referencial forte e sequer estabelecer uma relação saudável com o feminino que ele tem. E nem com o feminino de ninguém. Tá bom? E ele vai olhar isso através de referenciais de padrões míopes. Tá bom? Aí o que acontece? A mãe do Johnny, ela se casa novamente, né? Só que o padrasto, que é o Sid, é outro também que despreza o Johnny. Então, pela segunda vez na vida dele, ele tem a oportunidade de ter um paterno orientador e organizador da vida, mas não, é rejeitado. Então, o Johnny não tem, na segunda vez, um caminho que pode lhe orientar. E aí o que acontece? É quando o Johnny está na adolescência dele, quando a gente está tentando se firmar e achar o sentido da nossa vida, tentando se firmar com uma identidade, construir alguma coisa, que aparece o Chris. O Chris, que é o treinador dele, vai entrar nesse vácuo que se estabeleceu na vida do Johnny, em que ele não tem uma função paterna estabelecida ainda.
Então, o que acontece? O Chris vai ser um referencial torto daquilo que seria o paterno. Qual é o problema que nós temos nessa história? É que o Chris também não é um referencial paterno saudável. O Chris só vai trabalhar o Johnny para o embate e para a luta no tatame. Ele não prepara o Johnny para a vida. Ele prepara o Johnny para a luta. E a luta, nesse caso, é matar ou morrer. Não há caminho de aprendizagem. Ou você bate ou você apanha. E isso daí vai fazer o Johnny caminhar numa vida onde só existem extremos. Como só existem extremos, quando ele perde a luta para o Daniel, ele perde esse referencial de sucesso. Porque o que acontece? O Chris não o acolhe. Vamos pensar aqui, o Johnny lutou todas as lutas e chegou na final. Ele é o segundo. Só que para o Chris não existe isso, porque a visão dele é extremamente polarizada. Ou você ganha ou você perde. Quando o Chris faz isso, ele despreza o Johnny, e o Johnny, pela terceira vez, deixa de ter um referencial paterno. Ainda bem que ele perdeu o referencial do Chris, né? Que é um referencial péssimo, né? Mas o que acontece? Era o referencial que ele tinha. Era o referencial doente, mas era o referencial que ele tinha para levar para a vida. O que o Johnny faz, então? O Johnny pega essa raiva e essa frustração que ele tem e que ele construiu do mundo, e em vez dele se tornar um serial killer, um bandido, um matador, um cara que vai sair brigando com todo mundo e dando porrada à torta direito, ele volta essa raiva para dentro de si. E aí o que acontece? Nesse movimento de jogar a raiva para dentro de si, ele entra num processo de autodestruição, onde ele vai entrar na bebida, vai se alienar do mundo e não vai se atualizar, ele vai ficar preso num passado, tá bom? Ele vai se manter em empregos insatisfatórios, somente que vão mantê-lo vivo. Mas ele não caminha para a vida, ele está sobrevivendo. Só que o que acontece? A gente tem que lembrar que dentro do Johnny, como eu falei lá no início, existe uma centelha de conflito, que está viva, e que ao observar aquela propaganda do Daniel, ela reverbera dentro dele, né? E aí ele está naquele conflito entre o que eu vivi e o que eu sonhei. Aí nesse sentido a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas, elas reagem de diversas formas quando acontece esse, vamos chamar assim, esse chamado interno que a pessoa ouve na sua crise de meia-idade. Tem aquelas pessoas que vão chegar e vão entrar em depressão, vão ter crise de ansiedade, vão desenvolver alguma doença para isso, tá bom? Vai ter aquela pessoa que vai resolver se tornar jovem. Agora eu sou jovem, né? Então ele vai se separa, ele vai buscar aventura, ele vai, sei lá, comprar moto, entrar em esporte radical, vai entrar em balada, vai entrar numa busca, caminhando, em vez de caminhar para frente, caminhando em direção ao passado. Tem aquelas pessoas que vão olhar para a situação onde eles estão e o dilema que eles vivem e vão se resignar. E aí, com isso, eles têm o risco de cair no famoso papel da vítima do triângulo dramático. E o triângulo dramático aqui eu queria mostrar para vocês que é a vítima, salvador e acusador. Ela usa o papel da vítima. Ah, o mundo não presta. Ah, eu me dei tão mal, mas foi por culpa disso, eu podia ser uma pessoa boa, eu podia fazer tal coisa boa, eu podia fazer não sei o quê, só que eu não fiz. E ainda tem uma última tipo de gente, que é aqueles que ouvem esse chamado e aí resolvem agir. E, para nossa satisfação, o Johnny é esse tipo de pessoa, porque senão não tinha série Cobra Kai, né, gente? Então o que acontece? O Johnny ouve aquela voz, ouve aquele movimento, e aí ele vai começar um processo de busca pelo saudável, pelo masculino saudável, que é um movimento de cura. Só que o que acontece? E aliás eu tenho que ressaltar aqui, a série toda do Cobra Kai, ela é baseada nessa busca do Johnny em se tornar um homem saudável, em busca de um paterno orientador. Só que ele não sabe o que é isso, entendeu? O chamado, ele é aderente ao caminhar para a vida, é você caminhar em direção à vida, ao futuro, à prosperidade. Só que o Johnny, ele não tem referenciais para isso. Então ele começa uma caminhada meio trôpega, meio torta, na busca desse caminho. Qual é o caminho que ele acha melhor? Pensa bem, gente.
O Johnny tem referencial nenhum. Qual é o único referencial que ele tem na vida de um rascunho do que seria uma vida de sucesso e uma vida que caminharia para a prosperidade? É o Cobra Kai. Então ele volta com aquela ilusão para um momento da vida dele em que a vida dele estava organizada. E aí com isso ele recria o Cobra Kai. E o movimento de recriar o Cobra Kai é um movimento tímido, inconsciente, de busca e organização da vida dele. Assim como acontece com várias pessoas, se você pensar aí, que tem um momento na vida que param e vão tentar caminhar de volta para o momento da vida que eram felizes. Ah, eu fui muito feliz na minha década de 20, na minha década de 30, porque eu estava morando fazendo não sei o quê, e aí vão buscar isso daí. Só que, gente, isso é passado. O presente nunca vai repetir o passado, porque a gente está no movimento contínuo para a vida, querendo ou não. Então o que acontece? Muitas pessoas caem nessa ilusão de que aquele momento era feliz, em vez de se preocupar com o momento que você está vivendo agora e transformar esse momento que você está vivendo agora num novo momento de felicidade. Então, esse movimento dele é um movimento de resgatar a sua essência, tá bom? E a série então começa com ele tentando reconstruir o Cobra Kai. E eu vou ressaltar mais um ponto que eu acho importante aqui nessa história. Se a gente olhar para a série Cobra Kai como um todo, a gente vai entender que a falta de um paterno organizador na vida dos homens, ela é uma tônica dominante durante a série. Você não tem isso acontecer nos personagens, no Johnny, no Miguel, no Robbie, entendeu? Mais pra frente a gente vai ver que até mesmo no Daniel isso daí é uma coisa meio torta. Tá? E aí, as relações com esse masculino distorcido é que vão ditar as relações que acontecem na série e as tretas que vão vir, né? Deixa eu tomar uma água aqui que dá até sede. Bom, o que acontece nisso? Quando você starta um movimento desse de forma inconsciente, desorganizada, qual é a consequência? Vamos pensar assim, gente. Na vida, lascado atrai lascado. Não tem outra forma de falar isso legal. Perdido atrai perdido. Se você se colocou numa situação onde você só vê gente problemática, você só vai encontrar gente problemática. Você pode chamar isso de energia, de vibração, banner energético, situação, você pode dar um nome que você quiser para isso. Mas o fato é que a sua condição mental te colocou de uma forma que o seu óculos só te deixa enxergar e se aproximar de você pessoas que estão vibrando na mesma energia que você, a não ser quando você está disposto a experimentar o novo. Então o que acontece? Quando o Johnny abre o Cobra Kai, a gente tem se aproximando dele, quem? Só gente perdida, é claro. E dentre essas pessoas que vão se aproximar dele, tem o Miguel. O Miguel, quando ele vai para se encontrar com o Johnny e começa a interação, ele está completamente perdido no mundo materno. Tá? E com isso ele só reage de forma infantil aos desafios que vem na vida dele. Ele quer brigar, ele quer fazer cena, ele quer emburrar. Ele não consegue tomar uma atitude que envolva experimentar o novo, fazer uma coisa diferente. E com isso eu não estou falando de sair na porrada com o outro, não. É fazer o diferente, entendeu? Mas o que acontece? O Miguel também não teve pai, né? Então ele não tem uma referencial de um paterno saudável. Ele foi criado pela mãe. E a mãe cria ele e cria a avó. A mãe está focada na vida. E a mãe, por mais que ela tenha um referencial muito melhor que a mãe do Johnny, ela também não é uma mulher 100% saudável. Entendeu? Ela está fazendo o caminho dela. Tá? Mas da mesma forma como ela não tá, como a mãe do Johnny não está com um referencial masculino e feminino saudável, ela pode até ter um materno mais saudável, mas ela falta a ela a questão da organização do paterno. Tá bom? Então, se a gente pensar nisso daí, a gente tem que entender o seguinte, que o Johnny, ele está numa busca de tentar se encontrar. E aí nada mais conveniente, pensando nisso, do que o Johnny se envolver com o Miguel, que é um adolescente que também não tem um paterno. Você vê aí que ele está tentando se organizar, e ao tentar se organizar, ele vai se aproximar de uma pessoa que está perdida, porque ele vai se identificar com essa pessoa perdida. E mesmo sem ele saber o que é um paterno saudável, ele vai tentar exercer essa função junto com o Miguel. Digo mais, vai ter uma hora, inclusive, que o Johnny vai tentar se aproximar do próprio Robbie,
Porque ele sabe as consequências que existem de quando você não tem uma energia masculina orientadora para a vida, porque ele experimentou isso na carne. Aí ele vai se aproximar do Robbie para tentar dizer para ele que a vida pode ser melhor, né? Mas acontece que o Robbie, ele não vai dar esse espaço. Por que o Robbie não vai dar esse espaço? Porque simplesmente ele não está afim. Ele tentou construir identidade. O Robbie também está na adolescência. Ele está tentando construir identidade. Ele está, inclusive, envolvido com gangues e tudo mais. É aquele momento que você tenta ser homem de todo jeito, já que falta um referencial para você. A Carmen, que é a mãe do Miguel, ela aparece nesse caminho para o Johnny como uma possibilidade de energia saudável construtiva, porque ela também está na busca de melhorar, entendeu? Mas o Johnny, apesar dela ser a melhor opção de feminino que apareceu na vida dele, o Johnny, ele vai relutar em se aproximar da Carmen. Por que isso? A gente tem que lembrar que o referencial de feminino para o Johnny é muito deturpado. O Johnny vê assim: mulher tudo vagabunda, mulher para ser usada, mulher quer explorar o homem. A referência de feminino que ele tem é frágil e distorcida. E, aliás, eu tenho que confessar para vocês, essa é uma visão que eu vejo com muitos homens. Se você olhar ao redor, na noite, nas conversas, nas reportagens, o que existe de homem tentando bancar o machão, o valentão, que é agressivo, simplesmente porque ele não conhece o feminino e entende isso ela como um desafio, é enorme, gente. Simplesmente porque ele, como não reconhece aquela parte, não reconhece nem a parte feminina dele, quanto mais vai poder reconhecer essa parte nos outros. Então, é um referencial muito complicado. E o Johnny, como tem isso implantado na cabeça dele, ele rejeita no início. Ele tem uma dificuldade de começar a se envolver com a Carmen e aceitar a Carmen como uma possibilidade novo. Inclusive, ele mete os pés pelas mãos algumas vezes nisso daí, né? Mas o fato, gente, que a gente tem que lembrar é o seguinte: somente um relacionamento saudável vai poder fazer a sua perna da prosperidade caminhar. Vamos lembrar mais uma vez, a gente tem 2 pilares onde a gente funda a nossa vida: sexualidade e prosperidade. Um pilar puxa o outro, uma perna caminha e faz a outra caminhar. Se você não constrói um relacionamento saudável, você não consegue ter uma vida próspera. E se você tem uma vida próspera e não tem sexualidade, relacionamento e tudo mais, você também está com problema. O chamado, ele é inevitável para isso. Só que as pessoas podem escolher atender ou não a esse chamado. Mas é o que acontece. Para complicar mais o jogo ainda, que já está bem tretoso, o Chris aparece, né? Porque a série tem que ter drama, né? O Chris aparece e ele usa de vários esquemas para tentar recuperar o Cobra Kai e para tentar ter o Johnny de volta debaixo da tutela dele. E aí vem um grande dilema que se apresenta para o Johnny. Eu sigo em frente ou eu volto para o passado? Voltar ao passado tem um grande problema. Ele vai recuperar uma dinâmica doentia que aconteceu na vida dele e que não ajudou a caminhar de forma saudável na vida. Mas tem um detalhe, gente. O Johnny não está consciente desse movimento, né? Então o que ele faz? Ele cede para o Chris, dá uma segunda chance para o Chris. Então, aqui fica uma lição. Tem hora que a gente tem que olhar para o nosso passado, olhar para as dinâmicas doentias que nós vivemos, olhar para as coisas que a gente passou e dar um grande e sonoro não. Não quero mais. Por mais que você possa querer não, por mais que você vá desagradar pai, mãe, amigos, familiares, tem hora que o não é necessário. Porque o não envolve você dizer não para dinâmicas e situações doentias em que você vive preso. Só que o que acontece com o Johnny? Como o Johnny é a única referência de pai, ou aliás, como o Chris é a única referência de pai que o Johnny tem, então ele faz um movimento errado. Ele para de caminhar e volta para trás. E eu vou lembrar mais uma vez para vocês que o caminhar da vida é para frente. Toda vez que eu tenho que olhar para trás, eu tenho um risco. Eu estou caminhando aqui. Se eu vou caminhando e olho para trás, o que é o risco? Eu tropeço e caio, gente. Isso daí é inevitável. Então o que acontece? O Johnny aceita o Chris de volta e com isso ele dá
um passo para trás e fica preso naquela situação. Eu quero mudar, mas o meu, aspas, mentor não mudou. É o mesmo. É o passado que está me assombrando e tentando me manter preso nele. Entenderam? Vamos aproveitar aqui agora e vamos explorar também o desafeto do Johnny, Daniel LaRusso, o famoso Daniel San. Gente, como eu disse antes para vocês, o Daniel também não teve pai, tá bom? O filme O Karate Kid 1 mostra essa situação recorrente em vários locais, em várias situações, tanto no Brasil quanto fora, onde uma mãe tem que criar o filho sem uma figura paterna presente. E com isso existe um risco muito grande dela envolvê-lo demais no materno e na segurança e impedi-lo de caminhar. A mãe tem que ser sábia de entender a hora que o filho tem que ser acolhido e vai ter uma hora que ele vai ter que quebrar a cara, gente. Vai ter que quebrar a cara porque ele tem que ir pro mundo. Agora, o que acontece? Se você lembrar do Karate Kid 1, gente, vamos pensar no Daniel, no Karate Kid 1. O Daniel, se ele fosse caminhar por aquele caminho do início do Karate Kid 1, ele também ia ficar perdido, gente. Ele estava preso num jogo infantil e de diversão. O que ele fazia? Ele tratava com o Johnny. O Johnny não era falou que se cheirasse? Ah, mas o Daniel também não achava barato, não. Ele saía no braço, dava porrada, os dois se engalfinhavam, viviam nisso, se provocavam. Quem não assistiu o filme, tem uma cena que o Johnny que o Daniel vai lá e tem um chuveiro, ele abre e dá um banho no Johnny que estava lá tentando fumar um cigarrinho. Então o que acontece? Eles viviam se tretando, os dois uma energia de perdidos, tentando caminhar na vida. Mas aí tem uma grande diferença. Tem uma diferença fundamental que vai fazer essa baliza entre o caminho trilhado pelo Daniel e o caminho trilhado pelo Johnny. E vocês já sabem a resposta, não é isso? A resposta é o Sr. Miyagi. Agora, vamos pensar um pouquinho mais. A chegada do Miyagi, o que é importante nessa história? É que o Daniel ia ser mais um, gente. Mais um menino perdido, mimado e tudo mais. Só que o Miyagi, ele abre o caminho pro Daniel do novo. O novo. E aí, gente, aí tá a grande diferença entre o Chris e o Miyagi. Diferente do Chris, o Miyagi vai treinar o Daniel para a vida e não para a luta e para o tatame. Os princípios do Karatê do Miyagi-Do, eles têm que ser encarados mais como uma filosofia de vida. Então, enquanto o Chris, ele transforma o mundo em um grande tatame, onde você tem que lutar e brigar e matar ou morrer, o Miyagi pega esse tatame e coloca dentro do mundo uma parte insignificante dele e fala, o mundo é mais que isso. Aí o que acontece? Aí nós vamos ver a importância de um paterno saudável e o que esse paterno saudável promove dentro do Daniel. Ele dá direção na vida, sentido e significado. O Daniel começa a entender o que é viver de fato. E isso vai levar o Daniel, então, na busca de um relacionamento saudável, onde ele vai ter sexualidade e prosperidade de forma plena. Se você olhar no Karate Kid, os 3 filmes, o lapso de tempo que ocorre entre o Karate Kid 1 e 3 dentro da história do Daniel é mais ou menos de 1 ano. Durante 1 ano, o Daniel passa por aquelas histórias. Mas o que acontece? Depois desse ano, o Daniel para com o Karatê. Ele para com aquela luta. Ele caminha para a vida. Ele começa a caminhar para o resto. Ele vai construir uma vida para ele. Ele vai em busca de uma profissão digna e próspera. E com isso, ele constrói essa profissão digna e próspera e consegue um casamento com uma mulher saudável, que é a Amanda. Por sinal, a Amanda, a gente tem que comentar aqui que ela é um exemplo da força do feminino saudável na vida de um homem. Ela surge como orientadora e conselheira do Daniel. Por conta disso, ela conversa com o Daniel diversas horas durante a série. Diversas vezes ela vai lá conversar e vai falar com ele, você está prestando atenção no que você está fazendo? Você já pensou por esse lado? Você já ponderou essa situação? E o que o Daniel faz, sabendo da mulher fantástica que ele tem do lado dele? Ele para e reflete.
Ele não fica que nem aqueles caras, eu falei, eu decidi, eu sou o homem, eu decido e tudo mais. Ele para, ele reflete. E por que isso é importante? Porque a Amanda vem com a visão do feminino. Enquanto a visão do masculino, pela questão da aventura, ela é muito setorizada e muito direcionada para a vida, a questão do feminino vem com essa dimensão maior, de entender o todo e os aspectos que estão envolvidos com emoções e sensações diferentes da forma como o masculino vê. E eu vou lembrar mais uma vez para vocês, vocês podem ter esquecido que eu falei lá atrás, que nós dois temos as duas energias, o masculino e o feminino dentro de nós. Só que eu, por exemplo, sou homem externamente manifestado, mas internamente eu tenho uma mulher dentro de mim. E toda mulher tem um homem dentro de si. Nós funcionamos assim, nós temos as duas energias dentro de nós. Então eu queria ressaltar para vocês que ter um par saudável na nossa vida é fundamental na jornada do sadio e de uma vida saudável, tá bom? Agora, se você olhar para a vida do Daniel, você vai pensar assim, então tá fácil, né? Johnny um lascado, Daniel é o bambambam, o rei da cocada preta, aquele que tá mandando em tudo, não é isso? Vou te dizer uma coisa, hein? A vida do Daniel não é só flor não, tá? Muito pelo contrário. Por que ela não é só flor? Porque a gente tem que lembrar de um detalhe. Assim como o Johnny, o Daniel também está na metade da vida dele. Ele está vivendo a crise da meia-idade. Só que, ao invés dele ter uma crise existencial, como várias situações que eu falei lá em cima, ou como o próprio Johnny teve, o que acontece? Ele sofre uma provocação para resolver questões que foram mal resolvidas antes. E essas questões que estão mal resolvidas, mas que estão dentro dele, surgem na figura do Johnny. Então o Johnny vibra nele e ressurge aquelas coisas que ele não resolveu no passado. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, a nossa jornada na vida, ela pode ser resumida em duas grandes palavras. Assimilação e expansão. Eu vivo experiências, assimilo aquilo para dentro de mim, compreendo aquilo que aconteceu e expando para um novo nível de consciência. Essa é a jornada saudável. Quando você não faz esse movimento, você está preso no funil da morte que eu falei. Mas quando você faz esse movimento de maneira saudável, você entra naquilo que eu chamo de espiral da vida. Você assimila as coisas, eleva seu nível de consciência, atinge um novo estágio e com isso você tem uma nova visão. É que nem subir uma montanha. Se você ficar só no pé da montanha, preso naquelas tretas de sempre e tudo mais, você está no funil da morte, que ele está te puxando num redemoinho para baixo. Mas se você começa a entender e caminhar e subir na montanha, a cada caminhada você vê mais o horizonte se ampliando e você começa a ter mais noção das distâncias e novas formas de ver o mundo vão aparecendo. Entendeu? Mas aí o que acontece? O Daniel caminhou, só que ele chegou no momento da vida dele que ele precisa de mais coisas para caminhar. O que ele plantou e construiu ao longo da vida tem um limite, que agora ele precisa revisitar o passado para fazer subir esse próximo nível, entendeu? Porque o que acontece? Vamos imaginar, o Daniel tá preso naquele mundo de estrelinha, que ele foi o campeão do karatê e não sei o quê. E aí ele levou isso pro jogo da profissão dele. Aí ele aparece dando soco, fazendo golpe de karatê, e fazendo não sei o quê, e usa o bonsai, e faz o quê? O que acontece? O Daniel, apesar de ter caminhado 1000 passos mais que o Johnny, ele também não se desconectou do passado de forma saudável. O passado não ficou lá atrás. O passado está dentro dele e fazendo ele chegar num ponto da vida dele que ele não vai conseguir caminhar mais se ele não resolver essas tretas que ele passou no passado. Passou no passado, né? Aí o que acontece? Ele podia entender essa questão, trazer isso para a consciência dele, interpretar isso aí e aplicar um novo significado. Só que, por mais que ele tenha tido o Sr. Miyagi na vida dele, o Sr. Miyagi já foi embora. E essa falta de um paterno orientador nesse momento, e a falta de um paterno completo orientador dentro dele, que é o mais saudável, é a gente ter pai e mãe dentro da gente, depois de uma determinada idade, né? A gente... O que isso faz? Faz o Daniel começar a tretar com o Johnny. Quando o Daniel começa a tretar com o Johnny, nós temos um problema. Por quê? Porque o Daniel, quando ele para tretar com o Johnny, ele olha para o passado. Quando ele olha para o passado, ele para de caminhar para a vida. É simples assim, gente. Você parou para resolver acusar tua mãe, teu pai, o dedo assim, você está olhando para trás. Você está parando de caminhar para a vida.
E quando ele se desvia da jornada do saudável, ele começa a se perder ao longo da série, das temporadas. Ao ponto dele quase perder a empresa. A Amanda, que ele ouvia muito no início da série, quando ele ainda estava numa jornada saudável, ele começa a não ouvir mais. Ele começa a ignorar. E ao se desconectar desse feminino orientador, ele começa a se perder. E é aquela história, gente. É o famoso vigiai e orai. Se você não estiver atento a todo momento, se questionando se o que você está fazendo está certo ou não, olhando os referenciais que você tem na vida, a chance de tropeçar é muito alta. E aí o que acontece? O Daniel, o risco dele perder a empresa foi por quê? Porque ele tinha uma representação de uma empresa japonesa grande e a empresa diz que ia fechar como concorrente. E aí o Daniel está com risco de perder tudo. O que ele faz então? Já que ele vai perder, ele faz um último lance. Ele vai para o Japão. E aí vem uma coisa interessante se a gente pensar nesse movimento do Daniel ir para o Japão. Que a gente pode usar isso daí como uma alegoria dele para aquele momento em que você vai tocar questões mal resolvidas. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o que tem no Japão? No Japão tem a família do Sr. Miyagi. No Japão tem o Miyagi-Do. E no Japão, se você lembrar do Karate Kid 2, tem um monte de inimigos e relacionamentos que ele desenvolveu lá. E ele vai ter que encontrar essa galera, vai ter que ir para um lugar que ele não conhecia e que ele tem ideia de que era de um jeito, quando ele chega lá ele é confrontado com a realidade, porque a vida evoluiu, a vida não está presa nesse passado que ele está preso. E aí o que ele faz? Essa alegoria que a gente pode dizer é o seguinte, quando você tem que fazer essa jornada para o seu interior, enfrentar os seus demônios internos, porque ele enfrenta os demônios dele lá no seriado, enfrenta os inimigos, faz as pazes com todo mundo, e aí sai um novo Daniel. Ele consegue recuperar a representação da empresa e ele volta. Ele volta aí sim pensando em fazer uma busca do saudável. Tá bom? No final da terceira temporada, a gente tem uma seguinte situação. O Daniel voltando do Japão e tentando buscar um caminho saudável entre a empresa e aquela questão do Miyagi-Do que ele ainda está mal resolvido. E você tem do outro lado o Johnny, que conseguiu dar um gesto assim de desespero, dar um chega para lá no Chris, e tá com esforço. Isso mostra o esforço que o Johnny tem de tentar se livrar do passado. O que acontece então? No final da terceira temporada, a gente tem o Johnny e o Daniel se juntando em uma trégua para vencer o Chris, que é esse passado ruim, essa coisa ruim que o atrapalha, é esse paterno mal resolvido, essa história ruim que afeta inclusive o Daniel. Porque o Chris vai cutucar o Daniel também, em vários momentos. E o Daniel se deixa afetar. Então o que acontece? A gente tem esse momento em que eles se aproximam para tentar fazer um novo significado. O final da terceira temporada é muito interessante porque você tem o Johnny e o Daniel juntos, um do lado do outro, se saudando, junto com seus discípulos. E aí que fica a grande dica do processo do autoconhecimento que eu falei antes. Assimilação, integração e ampliação da consciência. Os opostos se unem, buscam equilíbrio e tentam criar uma nova realidade. É simples assim. Aí, gente, agora é o seguinte, né? A gente tem que aguardar a quarta temporada para saber se o Johnny e o Daniel eles vão conseguir subjugar os seus demônios internos, tá bom? Vão conseguir criar esse novo, que é a assimilação e caminhar para a vida, e aí conseguirem caminhar em direção a uma vida saudável, com sexualidade e prosperidade juntas. Isso daí nós vamos descobrir na quarta temporada, talvez vá para uma quinta, mas eu acho que essa história não vai render muito mais que isso não. Mas enfim, eu não sou o dono da Netflix, então não sei. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte, esses são alguns aspectos que eu queria destacar com vocês aqui sobre esse seriado. Como eu disse antes, tem diversos aspectos que a gente podia estar falando aqui, vários aspectos que a gente poderia explorar. Tem a questão do relacionamento, por exemplo, entre o Johnny e o Miguel, já dá uma história. Tem o Daniel com o Robbie, daria outra história. Só esses daí eram 2 vídeos à parte, né? E também eu não falei aqui da questão do feminino, que aí tem um mar de possibilidades para se explorar, um mar de coisas assim. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui é isso que eu falei no início. A importância que o paterno exerce em nossas vidas, assim como o materno, tá bom?
e que nós sempre podemos nos conhecer melhor, entender os nossos dilemas e nos trabalharmos para melhorarmos a cada dia. Para isso, gente, a jornada do autoconhecimento ela é fundamental. Não é um processo fácil, gente, eu tenho que dizer para vocês. Mas os resultados são os melhores, porque em vez de eu ficar revivendo uma vida inteira os mesmos problemas de sempre, eu me permito resolver aqueles problemas que me prendem no meu passado, que me prendem na primeira infância, e aí vocês vão ter que entender uma coisa que eu vou falar aqui, que eu vou falar em vários vídeos nossos, é o seguinte: as grandes tretas da sua vida estão presas nos seus 7 primeiros anos de idade. E você pensa que acabou, você pensa que esqueceu, você pensa que perdoou, mas você era uma criança, você não tinha consciência de um monte de coisa que passou por você. E as tretas que você vive hoje são repetições desse passado. Quando você começa a entender isso daí, começa a ampliar, a assimilar, ampliar isso daí, a vida começa a caminhar em outro ritmo. Entendeu? Se não, gente, não adianta vocês não promoverem a jornada do saudável e do autoconhecimento, e aí vem as mulheres, e vem clientes minhas, né, procurem falando que não consegue achar um homem saudável. Não consigo achar um homem sadio, Kleber. Ah, é difícil, homem não presta, homem não sei o que, homem é isso, vem com um monte de máximas, né? Mas é o que acontece. A pergunta que tem que se fazer é o seguinte: você sabe o que é um homem saudável? Aliás, vamos fazer uma pergunta aqui. Você sabe o que é ser um homem ou uma mulher saudável? Você sabe o que é ter um paterno e um materno saudável dentro de si? Para aí entender se a pessoa que você escolheu como par tem referenciais saudáveis da vida, ou ele está preso em jogos infantis em que ele fica recorrendo a papai e mamãe, não como um adulto saudável, mas como uma criança infantilizada. Ou você, que está sempre pedindo conselho para papai e para mamãe das coisas. Então não adianta as mulheres virem buscar dizendo que o homem não presta, e também não adianta os homens virem dizer: ah, mulher tá tudo agora difícil, mulher é complicado, mulher é um bicho difícil, cheio de história, simplesmente porque estão procurando no lugar errado. Porque se estivessem procurando mulheres saudáveis, que têm referências saudáveis de vida, não tinha nada de difícil. Mas a questão é que os jogos infantis e a ignorância que a gente vive nos empurram para dinâmicas doentes. E aí depois, sabe o que acontece? Aí você começa a colocar a responsabilidade pela mais escolhas da vida, pelo relacionamento complicado, por não estar ganhando dinheiro, por não estar prosperando na vida. Você começa a colocar: ah, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, é a vontade de Deus, é a vontade do destino, eu não dou sorte. Você começa a criar um monte de historinha na sua vida para tentar escapar do óbvio. E o que é o óbvio? Quem me conhece já ouviu falar. Quem não me conhece vai ouvir agora. Eu vou dizer um negócio para você. Você construiu a vida que você tem hoje em dia nos mínimos detalhes. Você planejou e construiu essa vida que você tem hoje. Se você está ruim no relacionamento, se você está ruim na profissão, se você não está ganhando dinheiro, você construiu essa vida. Ah, Kleber, como assim? Eu não queria escolher esse emprego de merda que eu tenho aqui, nem com esse chefe ruim. Deixa eu te falar uma coisa. Você escolheu sim, mesmo que seja de forma inconsciente, porque isso te prende a alguma dinâmica dessa do passado e que você tem que viver. Ah, não entendi, Kleber. Então você começa a me acompanhar mais. Se você quiser me seguir, vai no meu canal no Instagram, @KleberSchwartz, e vê o que eu tenho colocado lá, que você vai entender muita coisa disso que eu estou falando, tá bom? Você tem que entender que a vida que você construiu agora é a vida que você deseja ter. Tá bom? E vocês têm que entender isso. A vida que vocês têm é sua, exclusivamente sua, e a escolha para mudá-la cabe a você e a ninguém mais. Não ponha isso na conta de Deus, do destino, da Mega Sena, do chefe. A responsabilidade pela sua vida é sua, tá bom? Guardem isso na mente de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito legal ter feito essa ter feito esse vídeo, porque eu estava muito empolgado, estava muito afim de compartilhar essa experiência, e eu espero que você tenha gostado. Vou te pedir um último favor. Se você chegou até aqui e curtiu, que eu não falei em nenhum momento antes, dá um like aqui pra gente, por favor. Encaminha esse vídeo para as pessoas, porque o que acontece? Porque a máquina do YouTube, ela só entende assim que o conteúdo é relevante. E quando ele entende que o conteúdo é relevante, ele espalha para mais pessoas, e aí mais pessoas têm acesso à possibilidade de fazer a mudança na vida. Beleza? Eu agradeço vocês todos e espero vocês num próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima.